Quero convidá-los a examinarmos juntos o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 2, e aprendermos juntos algumas lições maravilhosas, benditas, alegres, construtivas e verdadeiras sobre o nascimento de Jesus Cristo que aconteceu no Natal. Precisamos aprender algumas coisas e o melhor lugar para aprendermos, sem dúvida alguma, é na Bíblia. Eu creio que a Bíblia é verdade, é a palavra de Deus, e quero aprender sobre o nascimento de Jesus Cristo na Bíblia. Primeiro ponto, aprendamos que o anjo do Senhor foi enviado para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. O anjo do Senhor foi enviado para anunciar o nascimento de Jesus Cristo. É isso que nós encontramos aí em Lucas capítulo 2, versículos 9 e 10. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. O que o anjo disse? O anjo lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Será que nós não devemos seguir este exemplo, o exemplo do anjo? Será que nós não devemos nos espelhar no ensino bíblico de anunciar essas boas novas de grande alegria? Devemos negar o Natal e dele não falar, porque algumas coincidências, entre aspas, acontecem? Ou será que o nascimento de Jesus Cristo está acima de tudo isso? É mais valoroso? Lá nas Minas Gerais, costumamos dizer que tem gente que fica procurando chifre na cabeça de cavalo. E quem procura e acha não perde tempo. Ou então, numa linguagem mais dos dias de hoje, procurando pelo em ovos. Não vai encontrar. Ou simplesmente essas pessoas vão deixar de desfrutar de tanta alegria, beleza e gozo por continuar procurando pelo em ovos e não achar. Estão deixando de desfrutar a alegria, o gozo, o prazer do Natal, porque estão julgando sobre o Natal aquilo que nada tem a ver com o Natal. Nós precisamos aprender com o anjo. Segundo ponto, nós precisamos aprendamos que esta boa nova a ser anunciada é para todo o povo. O nascimento do Salvador é para ser anunciado a todo o povo. Esse é um ponto muito importante que está aí em Lucas capítulo 2, versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Por que deixar de anunciar esta viva esperança? Por que deixar todo o povo sem conhecimento desta maravilhosa graça, desta multiforme graça? Por que privar as crianças na escola dominical a conhecer o nascimento de Jesus Cristo? E dizer, não, é pecado, é isso, é aquilo, dia 25 não é a data certa. Não, vamos falar no dia 25 não, vamos falar no nascimento de Jesus, que é para todo o povo. Terceiro ponto, aprendamos com a multidão da milícia celestial, apareceu subitamente louvando ao Senhor e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. É isso que está registrado aí em Lucas capítulo 2, versos 13 e 14. E essa milícia apareceu subitamente louvando ao Senhor e dizendo, é tempo de louvarmos a Deus pelo nascimento de Jesus. Dezembro é o mês que comemoramos o nascimento de Jesus, vamos louvar ao Senhor, vamos dizer ao mundo do nascimento de Jesus Cristo. Será que não devemos seguir este exemplo desta milícia? Devemos nos silenciar ou anunciar o nascimento do Salvador?
devemos dar glórias ou não pelo nascimento de Jesus Cristo. Alguns estão ensinando que a morte de Jesus Cristo, e somente ela, somente a morte de Jesus Cristo, é importante. Mas não é isso que vemos aqui no Evangelho de Lucas. Não é isso que encontramos na Bíblia, que só a morte é importante. Jesus Cristo jamais teria morrido pelos nossos pecados se ele não houvesse nascido para ser o nosso Salvador. Jamais, pois quem não nasceu não pode morrer. E nós, então, precisamos, sem dúvida alguma, nós precisamos louvar ao Senhor, nós precisamos anunciar, sem dificuldade nenhuma, sem barreira nenhuma, esta maravilhosa notícia, esta boa notícia a todos, independente. Por quarto ponto, lembremos então, irmãos, Jesus Cristo nasceu no Natal, nasceu para ser o nosso Salvador. E lembre-se, quem não nasce não pode morrer. E para Jesus Cristo morrer na cruz pelos meus pecados e pelos seus pecados, foi necessário que ele morresse. Quarto ponto que eu queria destacar para nós aprendermos aqui, aprendamos que os pastores que inicialmente receberam a notícia, divulgaram essa notícia a todos. Divulgaram esta boa nova a todos. É isso que nos diz o verso 17. E vendo Jesus, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Foi isso que os pastores fizeram, e cabe a você e a mim fazer a mesma coisa. E o que é o Evangelho, irmão? O que é o Evangelho, irmã? Senão as boas novas de salvação. Não é isso o Evangelho? As boas novas de salvação, e nós devemos nos calar e deixar de anunciar isso de forma alguma. Não é o Evangelho aquilo que é descrito em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25? Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que tivessem se juntado, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz o filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz a seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Aprendamos, sim, irmãos e irmãs, a anunciar esse evangelho suficiente, único, verdadeiro. Anunciemos, sim, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, esse Jesus que veio a este mundo para salvar o seu povo dos pecados dele. E o quinto ponto que eu queria destacar com os irmãos, aprendemos aqui no Evangelho de Lucas. Aprendamos que houve alegria na vida dos pastores, por tudo que viram e ouviram. É isso que está registrado aí no verso 20, no capítulo 2, versículo 20 de Lucas. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Os pastores não se alegraram pela morte de Jesus Cristo, não, mas por causa do seu nascimento. Será que podemos entender aqui que eles comemoraram o nascimento de Jesus Cristo? Eu acho que sim. E você? Precisamos anunciar, sim, como os pastores, aquilo que temos visto e ouvido. Como os apóstolos falaram, não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Os pastores já disseram isso alguns anos antes dos apóstolos.
Que coisa maravilhosa que precisamos anunciar no Natal. E o sexto ponto que eu gostaria de destacar aqui é que nós aprendamos com Simeão a cantar de forma linda e indescritível o nascimento do Salvador. Está em Lucas capítulo 2, versos 25 a 33. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou nos braços e louvou a Deus e disse: que coisa maravilhosa dita por Simeão, e cada um de nós possa dizer o mesmo nos dias de hoje, no Natal que hoje estamos comemorando. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe, mãe de Jesus, diz-nos a Bíblia, se maravilharam das coisas que dele se diziam, que de Jesus se diziam. Que toda a alegria narrada e vivida por Simeão seja também presente em nossas vidas nas comemorações do nascimento de Jesus Cristo. Que nossos olhos possam contemplar esta maravilhosa salvação e esse magnífico Salvador. E por último, irmãos, não menos importante, mas por último, eu queria destacar, em sétimo lugar, aprendamos com a profetisa Ana a dar graças a Deus pelo nascimento do Redentor. Está em Lucas capítulo 2, versos 36 a 38. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana falava acerca e sobre Jesus Cristo, o menino Deus que acabara de nascer. E que este exemplo de Ana fale de forma grandiosa às nossas vidas. Que olhemos para a Bíblia e aprendamos nela sobre o nascimento de Jesus Cristo, e não com os inventores dos dias atuais. Jesus Cristo nasceu, e que nós possamos aprender juntos o real significado do Natal para a nossa vida. Amém e amém.